o anjo não passou na casa que ele enxergou que havia ali a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Grave uma coisa: a nossa missão não é chegar no céu. A nossa missão é trazer o reino de Deus para a terra. A gente não vai morar no céu. A palavra do Senhor diz que Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, e a nova Jerusalém vai descer adornada, e se encontrará, e nós viveremos, e Ele governará de Jerusalém. Tem gente querendo ir embora, enquanto o reino está querendo vir, e é um paradoxo. Gente querendo subir, e o reino querendo descer. Quando você manifesta a Páscoa, quando você manifesta a obediência, quando você manifesta o amor, quando você manifesta a justiça, quando você serve aos pequenos, quando você serve aos teus irmãos, quando você ama os teus irmãos, quando você discipula os teus irmãos, quando você ganha vidas para Jesus, quando você cuida dessas vidas, você está atraindo o reino para a terra. Chegou a hora da igreja ensinar ao mundo os princípios do reino. Sabe por que o mundo está desse jeito? Porque eles não têm os princípios do reino. Eles andam no aborto, eles andam no casamento homossexual, eles andam no afundamento da família, eles andam em toda sorte de promiscuidade, eles andam numa bagunça, eles andam na maldade. Tem gente querendo que esse coronavírus não vá embora só para conseguir ser presidente. Tem gente querendo que esse coronavírus mate mais gente só para criar uma narrativa para a próxima campanha presidencial, para poder bater no presidente que aí está. Querido, entenda uma coisa: tira a tua confiança do Bolsonaro. A tua confiança não é Bolsonaro, não é esquerda, direita e centro, esquerda ou direita. A tua confiança está em Deus. Um monte de crente fazendo do presidente Bolsonaro uma rocha, a salvação, porque ele emprestou os interesses deles aos nossos cristãos, e porque nós encontramos alguém no poder que se aliou aos nossos interesses cristãos, nós achamos que ele é o Salvador. Não, ele é um homem decente. Ou não conheço o particular dele, mas ele não é o Salvador. Então não fique com taquicardia, se ele vai ser empichado ou não vai, se ele vai ter mais 10 mandatos ou não vai. Não bota a tua confiança aqui na terra. Manifeste os valores do reino na terra. Os profetas estão na terra para dar direção aos reis. Eu quero abrir um parênteses aqui para quem é vocacionado para a política e é cristão. Existem sim homens, como por exemplo aqui na igreja nós temos o pastor Lelinho, que ele ama, ele nasceu para isso, para a política. Então ele estava nisso antes de vir para o evangelho, e Deus o levantou como apóstolo nisso. Eu não estou falando disso, mas eu quero falar dos profetas de Deus, que Deus levantou para ser modelo para o governador, para ser modelo para o prefeito, para ser modelo para o vereador, para ser modelo para o líder comunitário, para ser modelo para o deputado estadual e federal, e ele virou motivo de chacota. Sabe por quê? Porque ele se aliou com um político, porque ele se vendeu para o político, ou ele, tendo um chamado para o altar, se tornou político e virou uma piada, e ninguém mais respeita, porque ganha a mesada de um, porque ganha um sonzinho de outro, porque ganha uma cadeira de outro. Virou uma vergonha, uma chacota.
Os políticos riem da cara de vocês que se vendem para eles não te respeitam, eles querem a entrada que você tem com as ovelhas, você virou uma piada. Ei, deixa eu te dizer, se Deus te chamou para o altar, fique no altar, porque profetas não se vendem. Diferente de quem Deus chamou desde o berço para ser um apóstolo na política, na educação, na economia. Nós temos a palavra, e a palavra é o melhor modelo para a sociedade, para a educação, para a política, para a economia, para a cultura. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus e manifestar o reino na terra. Nossa missão não é chegar no céu, mas trazer o reino na terra. Vários milhares de anos, a Páscoa aconteceu, mas no Novo Testamento, milhares de anos depois, Jesus celebrava essa Páscoa, todos os anos. E quando você vai em Lucas capítulo 22, você vê Jesus celebrando a última ceia. Vamos em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Eu quero ir com você no verso 8. Lucas 22, verso 8. Diz assim. Vamos no verso 7 primeiro, diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão fazer os preparativos para nós comermos a Páscoa. No verso 13 diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. No verso 14 diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. No verso 15, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Os homens têm um homem ícone nas nossas gerações, foi Sidlow Baxter. Ele disse a seguinte frase: os homens podem desdenhar de nós, rejeitar a nossa mensagem, opor-se ao nosso argumento, desprezar-nos, mas não podem impedir as nossas orações. Esse é um tempo que o Senhor está nos chamando a preparação. E preparação é alinhamento de coração. E alinhamento de coração é uma vida de oração. Orar mais, buscar mais a Deus, ler a palavra de Deus. Tudo que Deus manda que nós façamos tem uma razão. E o Cordeiro de Deus foi sacrificado para trazer cobertura ao povo. E eu quero fazer aqui algumas observações sobre o Cordeiro Pascal, sobre o Cordeiro da Páscoa. A primeira observação que você vai se lembrar de Êxodo 12 é que o sangue foi pintado na parte superior e em ambos os lados da entrada da casa. Se você pintar o umbral de cima e os laterais, você vai ver que aquele desenho já aponta para uma cruz. A Páscoa é cruz. E cruz não é fácil, cruz é uma erva amarga, cruz é difícil. Cruz é pão sem fermento, é dura às vezes, porque ela nos confronta, nos chama a obediência. Mas eu posso viver de acordo com minha alma quer e ainda agradar a Deus? Impossível.
Porque essa carne aqui, ela é pecaminosa. Em algum momento, os teus princípios carnais e almáticos vão se chocar com a cruz. Então, querido, a primeira coisa, a cruz é fundamental na Páscoa. A segunda coisa que eu falei na mensagem passada era que, para que o cordeiro fosse utilizado, você precisaria que esse cordeiro não tivesse mácula, fosse perfeito. No verso 5 do capítulo 12 de Êxodo, assim foi o nosso Jesus, um homem perfeito, um servo perfeito, um amigo perfeito, um amigo fiel. Ei, querido, pode confiar a tua vida para Jesus, Ele é perfeito. Nessa Páscoa, entregue tua vida a Jesus, entregue aquele que é o cordeiro imaculado, sem mancha, sem marca, Ele é perfeito. Além disso, Deus instituiu a Páscoa, em primeiro lugar, para lidar com o pecado. Querido, nessa Páscoa, santifique tua vida e tua casa. Proclame ao mundo que a Páscoa é para tirar o pecado do mundo. A Páscoa é sobre expurgar o pecado que contamina o mundo. Segunda coisa que a Páscoa serve, nos livrar da escravidão. O povo estava escravo no Egito, mas a Páscoa marcou a libertação deles. Deixa eu te perguntar uma coisa, essa Páscoa vai marcar o que na tua vida? O sofrimento? Essa Páscoa vai ser para você o que? A perda do emprego? Essa Páscoa vai ser o que? A escassez, a miséria, a fome? A quarentena? Não. Decida fazer dessa Páscoa uma Páscoa memorável. Na minha casa, essa Páscoa já é a melhor Páscoa de todos os tempos, e eu profetizo que vai ser na tua casa também. Tira a maldade, tira a aparência do mal, em nome de Jesus. A terceira coisa que a Páscoa nos livra, os músicos podem vir se quiserem. A Páscoa nos livra da morte. Em Romanos 6, 23, em Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário para o pecado do mundo é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você quer ter a vida eterna? Você quer viver eternamente? Ou você quer morrer eternamente? Se você quiser viver eternamente, você pode aceitar Jesus aí onde você está. E essa Páscoa pode marcar a tua família, a tua geração, como a Páscoa onde Cristo te livrou da morte. Eu quero terminar com um texto que está em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz, Apocalipse capítulo 13, verso 8, abra aí na tua casa, Apocalipse 13, 8, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ei, a morte de Jesus não foi um improviso não. Antes de o mundo, o universo ser criado, o Cordeiro já havia morrido pela tua salvação, pela tua redenção. Nada saiu do controle de Deus, nada saiu do plano de Deus. Antes de tudo, Ele já tinha morrido por você, para te salvar, você e a tua casa. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, manda uma mensagem aqui no chat pelo YouTube, ou manda um WhatsApp para nós.
que nós vamos orar por você, nós vamos discipular você, e você vai seguir a vida e ganhar outras pessoas. Saudades da Páscoa que eu nunca vivi, mas agora está sendo a melhor Páscoa que eu já vivi na minha vida. Que o Senhor te abençoe. Amanhã você não vai acordar para a dor, amanhã você não vai acordar para a derrota, amanhã você não vai acordar para a miséria, amanhã você não vai acordar para o coronavírus, amanhã você não vai acordar para a morte, amanhã você vai acordar para a melhor sexta-feira da tua história. Que o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja que quer manifestar o céu na terra, o reino na terra, diga: Deus te abençoe, graça e paz.